Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos novamente ao canal Literatura Agora. Vamos então concluir a nossa leitura do Kafka à Beira-Mar, né, Kafka on the Shore, do Murakami, né, o Kafka on the Shore, que é uma homenagem aqui ao Kafka, né, o Franz Kafka, e o menino chamado Corvo, né, Kafka significa corvo em tcheco, não é isso? E aqui o Kafka on the Shore pode ser uma melodia, né, composta pela senhora Saeki, ou pode ser um quadro também, né? Tem esse quadro na história que parece. Então tem, ou seja, várias alusões ao Kafka, ao menino, né? Chamado Corvo, que é uma projeção mental do menino Kafka, Tamura. E aí o Tamura e depois o Sr. Nakata é a outra história, né? Nós estamos acompanhando duas histórias. Então o Sr. Nakata, que saiu, né? Saiu da cidade, do bairro dele, e vai seguindo viagem, junto com um caminhoneiro chamado Rushino. Rushino. Esse caminhão, Rushino, é o caminhoneiro, né? E aí ele vai adentrando essa história, ou seja, deu uma carona, né? Deu uma carona do Sr. Nakata, que não sabe ler, não sabe escrever. Então o Sr. Nakata está atravessando o Japão, né? E interessante que vai justamente rumo à cidade onde está essa biblioteca, né? Da Sra. Saeki e do Oshima, né? O bibliotecário. E eles estão ajudando então o menino chamado Corvo, ou o menino Kafka, né? O jovem Kafka de 15 anos que fugiu de casa. E aí tem a questão da polícia, né? Então, em dado momento, o Oshima fala para ele: melhor você voltar para aquela cabana lá na floresta, né? Volte para a cabana lá na floresta, porque a polícia está cercando a cidade, né? Querendo saber porque você fugiu de casa, apesar que possivelmente não foi você, né, que matou seu pai, porque você tinha saído de casa, né? Então não tem como você sair daqui, ir lá, voltar, né? Mas e se tiver um cúmplice, né? Então tem esse senhor Nakata, né? Eles não conhecem, a gente imagina que em algum momento o menino chamado Corvo vai encontrar com o Nakata, né? Esse momento a gente está esperando. Tem uma cena de biblioteca, você acha que é biblioteca, mas não é, outra biblioteca. E vai ter um momento em que, aí outra coisa, um personagem que vai recebendo mais foco, mais interesse é o Rushino, né? Esse caminhoneiro, que até deixou o serviço, né? Ele está ajudando o Nakata, simpatizou com o velhinho, que aliviou a dor de coluna, né? O Nakata fez umas massagens lá e conseguiu aliviar as dores de coluna que o caminhoneiro tinha. Então o caminhoneiro falou: vou ajudar esse senhor, né? Um senhor simpático. O senhor Nakata sempre fala a verdade, ele é sempre sincero, né? Então ele não sabe mentir, então ele sempre fala a verdade. Então é uma pessoa assim muito, né, generosa, tranquila e muito zen, né? Então ele fala assim: agora eu entendo que o Buda tinha seguidores, que Cristo tinha seguidores. E aí o Rushino tipo, se converte, né, a ajudar o Nakata. Então ele faz tudo que o Nakata pede. E aí ele vai deixando serviço, vai faltando serviço, né? Aquele é caminhoneiro, né? Então não pode ficar dando carona para qualquer pessoa. E aí até abandona o serviço. Então tem esse destaque no Rushino, que ele gosta de música clássica, né? Interessante, ele começa a ir nos bares, nas cafeterias, conversa com o dono da cafeteria, né? Que gosta de música. É interessante que o Murakami também era um dono de um bar que tocava música, né? Então ele conversava com os fregueses. Ele, inclusive, a ideia, né, de cenas de bar que acontece muito nos primeiros livros dele, inclusive o Rato, né, que é o personagem, a trilogia do Rato, em que o cidadão estava no bar conversando com o DJ lá, com o dono do bar. Ou seja, ele tem toda essa ambientação de músicas, né, referências a músicas, música clássica, Mozart, Beethoven, música pop, né, Beatles, Rolling Stones, até Radiohead também. Então tem interessante como é que ele vai mostrando esse conhecimento musical, que é colecionador de música, né, de CDs, etc., de vinis. Então esse personagem, o Rushino, que é o caminhoneiro, recebe um certo destaque, até porque tem uma cena aqui que eles encontram uma pedra de um santuário, uma pedra aí, então tenta carregar essa pedra. Então assim, chega um momento que o Nakata está começando com a pedra, né? Então o surrealismo da coisa, o realismo mágico das histórias, que tem uma hora que inclusive o próprio Rushino depois vai conversar com a pedra. Então aguardem, né? A coisa é assim. Então aí ele tem uma cena assim que o Sr. Nakata vai dormir durante horas, né? No dia mais que um dia, assim, 30 horas direto, vai dormir, assim, muito extenuado pela viagem, né? E aí o foco narrativo vai ser em cima do Rushino. Então as andanças dele, né? Essa conversão a essa aventura do Nakata, né? Ele mais do que um caroneiro, agora ele está entrando na aventura, né? E ele não acredita que o Nakata matou alguém, né? Você está fugindo porque matou alguém, tá? Ele não acredita, né? Mesmo que o Nakata fala, ele, né? Se você é o Nakata, você não tem nada de mal dentro de si, né? Interessante isso aí, nada de mal dentro de si. Muito bem, então aí a gente acha então, que eles vão chegar nessa biblioteca, porque eles chegaram na cidade, né? Então eles ficam rodando lá na cidade, até que não, eles desistem de procurar alguma coisa, né, assim, que chama a atenção do Nakata. Eles estão indo embora e encontram uma biblioteca, que é essa biblioteca pública, né? Aliás, biblioteca particular, né? Pública é a outra que ele foi.
essa particular, que é justamente da senhora Saeki, né? E tá lá o Oshima, e ele é atendido, eles fazem a tour, né? E aí ele entende então por que ele está lá. Ele está lá para encontrar a senhora Saeki, né? Então ele conversa com ela. E a senhora Saeki fala assim: olha, eu tenho aqui um monte de pastas cheias de minhas lembranças, né? E eu quero me livrar dessas lembranças. Lembrar que isso é um problema da senhora Saeki, né? Ela tinha um pretendente lá nos seus 15, 20 anos e esse menino foi para Tóquio, morreu lá numa questão estudantil. E aí ela ficou o resto da vida viúva, né? Nesse sentido de ela ficou a vida toda em luto, em melancolia pela morte desse jovem, né? E então essa menina de 15 anos que o menino chamado Corvo fica vendo lá, né? O Kafka Tamura fica vendo no quarto, né, da senhora Saeki, e ele se apaixona por essa versão de 15 anos da senhora Saeki e por consequência se apaixona pela senhora Saeki. Então, ou seja, é uma história dentro da história, porque ela fala assim: eu não suporto essas lembranças. E aí o senhor Nakata fala assim: então, né, eu me ofereço para queimar esses pacotes, esses envelopes que estão justamente todo passado, todos os diários da senhora Saeki. E aí, a última vez que ele aparece, né? Sim, que ela aparece, porque depois o Oshima vai lá, né, levar um café, conversar com ela e encontra ela desacordada. Então a senhora Saeki é encontrada desacordada, ou seja, morta, falecida mesmo, né? Porque aí né, ela entregou as lembranças e aí na saída da cidade o Hoshino e o Nakata vão botar fogo, né, nessas lembranças. Então as lembranças que ninguém pode ler, né? E tudo isso que ela sofreu e tal. Mas então a gente achava assim: olha, quando ele chegasse nessa biblioteca, né, ele ia encontrar lá o menino Kafka, né, o jovem Kafka, mas não acontece, né? Não acontece isso, porque o menino Kafka foi para a cabana, né? A cabana na beira da floresta, e que o Oshima fez questão de levar lá, né? Então o menino, né, o menino chamado Corvo, foi para essa cabana na orla da floresta. E aí o Oshima falou assim: você não deve adentrar essa floresta, porque você não tem bússola, né? Você não tem bússola. E essa floresta é tão densa, né, que ela é usada para exercícios militares durante a guerra. Inclusive 2 soldados sumiram lá. Então 2 soldados sumiram, entraram, não conseguiram sair. Então é igual sentar nos pântanos aí, né? Então não entre nessa floresta. E aí ele, né, desobediente como ele é, um menino chamado Corvo, e ele resolve então adentrar a floresta, né? Então ele vai, né, os ciclos da floresta vai marcando, né? Igual o Joãozinho Maria vai marcando a floresta, marcando as árvores, fazendo trilha. Aí uma hora ele encontra os soldados lá no meio da floresta, né? Então, estavam na sua espera, 2 soldados, 60 anos já, né? Então, o surrealismo da coisa, o realismo mágico está aí, né? Então, ou seja, o Murakami ele surpreende por esse surrealismo, né? Esse realismo mágico, porque cada capítulo ele surpreende com outro personagem, ele surpreende com outro personagem que você não imaginava, com situações que você não imaginava, e como o personagem vai reagindo a cada acontecimento, né? Então, de repente, o cara está falando com gatos, depois está falando com pedras, né? E aí você tem a menina agora entrando na floresta, encontrando 2 soldados da Segunda Guerra Mundial soltos lá, né, assim, perdidos, porque quiseram se perder, né? Falaram: nós não queremos, nosso desejo é se perder mesmo, porque a gente não queria ir para a guerra, né? A gente não queria nem matar nem morrer. Então a coisa realiza um mágico, é uma realidade paralela, né? Seria uma espécie de limbo. E dá a impressão disso, né? Que ele estava dentro de uma espécie de limbo e ele falou assim: você pode, né, chegar naquela cabana, mas você não pode passar de lá, e se você ficar aqui, você vai ficar mesmo, né? Não tem como você voltar, não. É o caminho sem volta. Aí seria o quê? Seria o quê, né? Então ele chega na cabana, que parece muito a cabana do Oshima, né? Só que é uma cabana no mundo alternativo, podemos dizer assim, né? O multiverso. E aí ele vai encontrar a senhora Saeki jovem, né? Aquela menina de 15 anos que ele via nos sonhos, né? Então tem toda essa questão nesse limbo que ele foi, é tipo fosse adentrar o sonho, né? Então vários traumas que ele tinha, vários sonhos que ao longo da narrativa ele vai reencontrar como se fosse aquela cabana, né? A famosa cabana mágica, que é esse universo paralelo, essa floresta, né? Não adentre a floresta, né? E só que ele vai ficar nesse mundo e vai pedir, né? E como ele vai saber que a senhora Saeki morreu, porque lá eles vai saber, né? É a história paralela, né? Ou seja, na hora em que a senhora Saeki, no dia que a senhora Saeki morreu, ele estava adentrando a floresta. E lá na floresta ele encontrou a senhora Saeki jovem, né? E depois encontrou a senhora Saeki adulta, né? Então, ou seja, interessante como é que... então, quando ele volta, né, ele decide voltar, o soldado fala assim: você tem que ir agora, né? Se você ficar mais aqui... É tipo aquela ideia lá do cidadão que desce ao inferno e não podia comer nada do inferno, senão, né? Tem essa ideia. Então ele tem um tempo para sair do limbo. E aí ele sai desse limbo e aí ele volta para a civilização, né? Uma outra pessoa. E quando o Oshima, né, manda o irmão lá recolher da cabana, né? Estava na cabana.
Ele volta então para a biblioteca e aí o Oshima dá a notícia, olha, né? Infelizmente a senhora Saeki, né, já estava mal de saúde, né? Ela teve um ataque cardíaco e tal. Mas aí ele já sabe a notícia, né? Eu estou te falando essa notícia, você já sabe, né? Já sei a notícia, né? E outra coisa também, o menino chamado Corvo também enfrenta o pesadelo do pai, né? O pai aparece na história. E aí deu a impressão realmente que a senhora Saeki é a mãe e aquele homem lá que o Sr. Nakata matou no início da história era o pai dele, né? Então assim, ele tenta fechar a história, mas como ele tem o personagem em função da narrativa, parece que ele vai reconstruir os personagens a cada ponto da narrativa, os personagens muitos que se esfumaçam, né? O problema do pós-modernismo do livro é isso, os personagens não são consistentes, né? Essas mudanças do Oshima, por exemplo, o Oshima está falando com a pedra, depois o Hoshino, né? O Hoshino está falando com a pedra, depois está falando com os gatos, né? Depois da morte do Sr. Nakata, que acontece também isso, né? O Sr. Nakata deita para dormir e morre. E aí ele passa a adquirir os poderes de falar com o gato, né? Coisa que era, a gente lá no início da história, a gente viu que o Nakata ele sofreu um processo de coma, né? Ele entrou em coma quando era criança e aí ele tem esse né, capacidade assim, reduzida para aprender a ler e escrever, mas no entanto ele consegue conversar com gatos, né? Depois o Sr. Nakata começou a prever coisas, né, ter premonição, e depois no final ele começava com pedras. Então assim, ele vai mudando o personagem a cada realismo mágico que interessa a narrativa, né? E não explica muito, né? Ele igual o Kafka, ele não explica nada, né? Não explica nada, não fecha essas linhas abertas da história. E aí você vai seguindo, né? O Sr. Nakata é interessantíssimo, né? Você é um personagem, um senhor de idade, que ele é puro como uma criança, né? Porque ele não sabe as coisas, né? Assim, ele não sabe mentir, né? Ele não sabe ser falso. Então tem essa característica dele de ele é um homem adulto, mas que ele age como uma criança. Enquanto que a criança, que é o menino Corvo, né? O menino Kafka, ele sempre tem que ficar mentindo para as pessoas, para se livrar, para fugir, né? Até que ele aprende a parar de mentir, né? Então é interessante esses dois personagens que infelizmente não se encontram, né? A gente leu o livro achando que ia ter um encontro entre eles. Eu imaginava que seria a cena da biblioteca, né? E no final o menino, né? O menino Corvo, né? Ou o jovem Kafka, ele vai voltar, vai receber o quadro, né? Como presente da senhora Saeki e vai receber um telefonema, né? Vai ligar para aquela amiga que ele fez hoje a viagem, né? E a gente imagina, será que no final vai ser, né? Vai ser esse reencontro, mas não tem esse reencontro, né? Na verdade, esse tempo todo ele estava fugindo, agora ele parou de fugir, né? E o Hoshino, né, também não quer nem ter um encontro com a polícia, porque ele vai lá passar por uma cena estranhíssima com o cadáver do Sr. Nakata, né, essa coisa, né? O Sr. Nakata está lá e ele falou assim, se eu ligar para a polícia, né, a polícia vai vir cá e eu não quero entrar nessa confusão, né? Então, e ele quer seguir a vida dele, né? Não quer mais ser caminhoneiro e tal, mudou a vida dele, o Sr. Nakata mudou a vida dele, fala assim, o Sr. Nakata mudou a minha vida. E ele depois que vai embora é que resolve ligar para a polícia, né, e tal. Tem as cenas assim, estranhíssimas, aquele negócio não tinha nada de mal, né? O Sr. Nakata não tem nada de mal. E aí o gato fala assim, prepare-se que essa noite vai acontecer uma coisa estranha, né? Aí você vai ler o livro, sabe que coisa estranha. É como se saísse um fluido, né, do Sr. Nakata e vai lá picotar o fluido com uma machadinha, né? Então é umas coisas assim surreais que acontecem na história, mas ele consegue virar a pedra, né? A pedra que veio do templo, lá do santuário. E aí acabou a missão, né? Então o Sr. Nakata morreu, né? A senhora Saeki morreu. Sabemos que aquele homem que morreu no início da história era o pai do Kafka mesmo, né? Então, o que uniu a história então, do Nakata e do menino Kafka? É que por obras do destino, né? O próprio livro fala isso, né? Que tem coisa que não explica. Por obras do destino, o Sr. Nakata estava destinado a cometer esse ato, né? Porque o cara estava lá matando os gatos, né? Isso, e o Sr. Nakata era amigo dos gatos. Então as coisas assim, estranhas. Então realmente era o pai do menino Kafka, que não tem nada a ver com a morte do pai. Não explica aquele sangue, né? Não explica que é aquele sangue que estava na camisa do. Não explica, não entendi também essa parte. Então eu acho como a escrita do Murakami vai seguindo muita narrativa, né? A narrativa vai levando os personagens. Ele não faz aquele estudo de personagem para depois fazer história. Na verdade, ele faz na história e a história é conduzindo os personagens, né? De forma assim aleatória, muitas vezes, contraditório, né? Mas é isso, né? O estilo dele é esse, você sempre se surpreender, e surpreende mesmo, né? Porque você nunca espera o que vai acontecer no próximo capítulo, você nunca consegue prever o que vai acontecer no próximo capítulo. Ele está o tempo todo dando plot twist na história, né? E aí é positivo no sentido que é o estilo dele, né? Realmente ele surpreende, mas ao mesmo tempo os personagens não têm muita consistência, né? Ou seja, não cobrem muita coerência dos personagens do Murakami, né? Assim, com raras exceções. O Oshima é um personagem que manteve a coerência durante a história, né? Ele é aquele guru, foi o guru lá do menino Kafka,
né? Foi um dos melhores personagens do livro, né? E o Hoshiro no final, né? O caminhoneiro, né? Os nomes até parecem, né? O Shimi. Inclusive tem uma cena que dos dois na biblioteca conversando, né? Interessante. Mas são os personagens assim que foram surgindo ao longo da narrativa e não tem o peso que tem o seu Nakata e o menino Kafka, né? Então eles ficaram assim bons coadjuvantes, né? Oscar de melhor coadjuvante, ok? Então essa aí foi a finalização da nossa leitura do Kafka Beira-Mar, Kafka on the Shore, né? E depois vamos conhecer mais, né, da literatura do Murakami, né? Que é o eterno candidato ao Nobel de Literatura, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.